aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Olha o caldeirão, gente. Eu tô todo arrepiado, gente. Meu pai do céu, gente. Olha o que é isso, cara. Gente, é muito emocionante isso aqui, papo reto. É o melhor pré-jogo do mundo. Olha só, cara. Que isso, cara. Só seguir o repórter das celebridades e vocês vão ter muitos e muitos vídeos, gente. Olha isso aqui. A torcida do Vasco não para de cantar, que é isso, cara, que loucura. Obrigação o Atlético passar por esse time fraco tecnicamente, que é a equipe do Vasco da Gama. Quer dizer que o Vasco já é um time forte, pô. O time do Vasco. Ué, o time do Atlético Paranaense é um dos times mais certinhos aí do futebol brasileiro. Né? O time que tem bateu 2 vezes em menos de 3 dias. Sim. Em 3 dias deu 2 bateu 2 vezes de virada e bateu 2 vezes com futebol convincente, pô. Criando chances. Primeiro tempo, não. Depois que deu um bico lá na 777, o Vasco melhorou. Tem esse detalhe aí, né? Não, e é legal a gente ver, porque eu costumava dizer, gente, o Vasco é um gigante. A torcida do Vasco é uma das torcidas que mais me impressionam no Brasil. É a torcida que tá lutando pra não cair, bate recorde de sócio-torcedor. É a torcida que sempre tira onda mesmo, que ajudou a construir seu próprio estádio. É uma torcida que não abandona o Vasco e que é nacional. O Vasco é uma das poucas torcidas que a gente fala no Brasil que é nacional. Não é só do Rio de Janeiro, não. E é legal, porra, ver o Vasco crescendo de novo, velho Vamp. É legal a gente ver São Januário, que eles chamam de caldeirão, do jeito que tá. E aí a torcida empurrando, lotando o São Januário todo jogo. Cara, que orgulho. A gente revelou um técnico pro futebol brasileiro. A gente não, o Vasco. Esse Rafael Paiva é bom, hein? Ele não arruma desculpa. Ele dá um jeito com o que tem. E ele é um prodígio. Esse cara aí vai ser um baita treinador. Já tá fazendo um trabalho muito bom no Vasco, na minha opinião. Você sabia que ele é o treinador da Série A que mais virou partidas? Pois é, foram 5 viradas pelo Vasco. E essas 2 em sequência contra o Atlético Paranaense foram memoráveis. Aí vai ter gente que vai falar, Daniel, é o Vasco contra o Atlético. É lógico que o Vasco tem muito mais tradição. E tudo isso é verdade, galera. Maior torcida, mais tradição. Mas pega um recorte dos últimos 20 anos. Como foram os últimos 20 anos do Atlético Paranaense e do Vasco? Aí você vai entender o que eu tô falando, né? O Vasco teve muitos rebaixamentos, muitas gestões incompetentes, muitos erros. E mesmo assim, ó, o Atlético Paranaense mais saudável financeiramente, né, do que o Vasco nos últimos anos, o Vasco vai lá e consegue fazer frente. E isso é legal de se ver.
Os próximos jogos do Vasco, vitória fora de casa, duelo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense com grandes possibilidades de levar o Vasco para uma semifinal, de levar o Vasco para competir por um troféu. Cara, isso aí é muito satisfatório. É um gigante, poxa. Quinta maior torcida do Brasil, de acordo com os últimos dados, né? E depois tem um clássico contra o Flamengo. Que Flamengo vai ser esse, né? Bem desfalcado, com os reforços, não sabemos. Isso aqui pra mim é um caminho de curva pra cima que não tende a cair. O lugar do Vasco, na minha opinião, não é do 10º pra baixo com o investimento atual do time. Não é do 10º pra baixo. É daí pra cima, do 8º, do 9º pra cima. Acho que nesse Brasileirão fica por aí, não acredito que chegue ali entre os 6 primeiros. Mas para as próximas temporadas dá pra almejar isso. É ter consistência, é dar tempo ao tempo e não se apressar. Esse técnico é bom. Dá paciência pra ele que o Vasco chega lá. Falar para alguns torcedores do Vasco que me mandaram mensagem, que tem me mandado várias mensagens aí nas redes sociais, desde ontem, né, ao final do jogo do Vasco contra a equipe do Atlético Paranaense, onde eu estava na transmissão ontem do Prime Video. Quero dizer o seguinte, ontem aconteceu um erro de informação. Foi um erro da minha parte, um erro de informação, uma desatenção ali em relação à tabela, à posição do Vasco no Campeonato Brasileiro. Foi uma desatenção minha, né? Enfim, falando de janela, falando de mercado, dando mais atenção a esse fechamento de janela, de repente me descuidei em relação à posição do Vasco e os últimos jogos aí, os últimos bons resultados do Vasco, que o time subiu na tabela. Esse pode ter sido um dos motivos. Obviamente, nada justifica um erro de informação para um jornalista como eu, ou para qualquer jornalista. O fato é que não houve desrespeito da minha parte em relação ao Vasco, ao clube, à instituição, né, presidida por um cara que eu conheço muito, o Pedrinho, que é meu amigo, trabalhou comigo, né? Não seria um desrespeito ao time do Vasco, porque eu tenho vários amigos no elenco do Vasco, né? Amigos assim fora do futebol, tem caras que são muito próximos a mim, né? Então assim, não foi um desrespeito ao torcedor, que eu respeito muito, aliás, como eu respeito todas as torcidas, né? Então assim, gente, foi uma desatenção, foi um erro meu e eu estou refletindo sobre isso. Qual é a minha resposta? Eu não vou ficar batendo boca na rede social, gente. E vocês têm todo o direito de me criticar, pode me mandar mensagem, né? Pode mandar mensagem da maneira que vocês acharem melhor, não vou inibir comentário, não vou bloquear ninguém. Então assim, fiquem à vontade, vocês têm todo o direito de me criticar por um erro que eu assumidamente cometi, beleza? E assim, não vou também ficar me vitimizando, né? Pra terminar o assunto, não vou ficar me vitimizando, né? Não vou falar que, gente, recebi ameaça nas minhas redes sociais, mas eu não vou levar isso adiante, não vou colocar isso como condição ao meu erro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só espero que quem me ameaçou também reflita sobre isso. Eu vou trabalhar para entregar um produto ainda melhor no próximo jogo, né? Eu fiz coisas boas no jogo, a minha análise é que eu fiz uma boa transmissão, houve o erro ali no final, né? A desatenção ali no final, mas eu vou trabalhar para o próximo jogo, entregar um produto 3 vezes melhor do que eu entreguei ontem lá em São Januário. Aliás, foi uma linda festa em São Januário, torcida do Vasco, de parabéns mais uma vez. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o assunto. Continuem mandando mensagem, continuem falando o que vocês quiserem, vocês têm todo